Então, boa noite a todos. Vamos dando início ao encontro com o Evangelho, assistência espiritual virtual do Centro Espírita União e Fraternidade. E vamos iniciando essa assistência, nos unindo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. E assim, se for mais fácil, convidamos a todos a fecharem os olhos, entrarmos em oração, mentalizando a figura meiga de Jesus aqui conosco, trazendo para cada um de nós nesse momento as energias que cada um necessita para o fortalecimento físico, espiritual e mental. Que nessa noite, Jesus querido, nós possamos, refletindo nos seus ensinamentos, na sua vida, nos fortalecermos na fé, na certeza absoluta do seu amparo, do amparo de Deus, o nosso Pai. E que durante os momentos em que estivermos aqui em estudo, em reflexão, possamos estar com os nossos corações abertos e receptivos para recebermos a presença amiga dos benfeitores espirituais desta equipe que nos assessora, que com certeza chega ao lar de cada um de nós, para nos trazer o reconforto e as energias necessárias para o nosso abastecimento. E assim, confiantes no amparo divino, confiantes nas falanges amigas que estão aqui conosco, nós vamos iniciando o encontro com o Evangelho, dizendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus queridos, hoje nós estamos nos aproximando da Páscoa e sempre nesse período de Páscoa, nessas comemorações, nós lembramos da paixão de Jesus, de todo o sofrimento e da morte de Jesus na cruz. Então, nós vamos relembrar esses acontecimentos, mas olhando não só para o sofrimento, mas admirando cada vez mais Jesus, esse espírito tão iluminado, que começou a trajetória dele antes que nós, porque foi criado antes que nós, mas exatamente da mesma maneira que Deus criou Jesus, nos criou, sem conhecimentos, simples, nos colocando aqui na vida para, através do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso empenho, realizarmos, não é, essa trajetória de aprendizado que é a evolução espiritual. E Jesus passou por todas as dificuldades que nós passamos, sofreu, foi feliz, teve os seus enganos, e foi assim caminhando, e chegou ao ponto em que ele atingiu, não é, a plenitude da evolução. No Livro dos Espíritos nós encontramos, né, a informação de que todos nascemos desse ponto de partida, fomos criados esse ponto de partida da simplicidade, e caminhamos até o ponto onde seremos espíritos de luz. E a característica do espírito de luz é aquela que já conquistou a razão, conquistou o sentimento, conquistou já a emoção, a sabedoria. Então, é um ser pleno. E Jesus, como um ser pleno, como um ser puro, esse espírito de luz que nós chamamos, ele foi convidado por Deus para auxiliá-lo, não é, na sua obra. E Jesus, então, recebeu a incumbência de gerenciar a formação do nosso planeta Terra. E recebeu de Deus essa incumbência de ser o governador planetário. Então, vejam, nós conseguimos pensar nisso, então, a grandiosidade desse espírito. E todo espírito que atingiu esse patamar é um espírito que vivencia plenamente o amor.
um amor que nós ainda estamos muito longe de compreendermos, né? Mas, quando nós observarmos a vida de Jesus aqui, o jeito que ele desencarnou, nós vamos conseguir entender um pouquinho mais esse amor de Jesus. Que, por tanto nos amar, ele aceitou vir aqui na Terra, encarnar aqui na Terra, não é? Um mundo ainda dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, para trazer a cada um de nós a mensagem da libertação, para nos tirar das trevas e nos indicar o caminho a ser seguido, para que com o conhecimento das leis divinas, com o conhecimento da mensagem de que Deus é um Pai amoroso, de que Deus está sempre pronto a nos acolher, a nos dar uma nova oportunidade, e nós pudéssemos, assim, caminhar sofrendo menos, tendo mais oportunidade de acerto. Então, Jesus fez esse extremo sacrifício. Imagine se nós hoje, né, num planeta com toda essa tecnologia, com todo o conforto, fôssemos morar num local assim, desprovido de tudo, numa ilha deserta sem nada. Seria difícil? Seria. Imagine se fosse, então, num ambiente asfixiante, porque o ambiente espiritual aqui do planeta Terra era asfixiante por conta das emanações dos pensamentos ainda tão primários, ainda tão egoístas. Então, veja, Jesus se sentia até asfixiado aqui, mas mesmo assim, sabendo por toda essa dificuldade, já sabendo, não é, que ele não seria aceito por todos, que ainda ele deveria ainda até ele morreria, não é, numa maneira tão trágica, ele mesmo assim veio para nós, para nos trazer essa libertação. Então, nós vamos voltar ao tempo, chegando ali naquele momento onde, depois que Jesus percorreu todo aquele caminho até o Gólgota, que era o monte, não é? Fora dos muros de Jerusalém, Gólgota, que significa caveira, porque eram umas construções rochosas que lembravam a figura de uma caveira. E era ali onde os romanos realizavam a pena de morte deles, que era a crucificação. Então, veja, Jesus, ele foi crucificado porque ele teve o julgamento dos romanos. E os romanos, essa punição era a crucificação. Então, sabemos que Caifás, que era o sumo sacerdote, aquele que coordenava, então, né, toda essa parte do judaísmo, ele se sentiu ameaçado por Jesus, porque pelo orgulho dele, ele foi incapaz de aceitar a mensagem de Jesus. Nós vamos nos recordando que o nascimento de Jesus como Messias, como Rei dos Judeus, era um nascimento esperado por aquele povo, que desde milênios atrás, já os seus profetas, que eram os médiuns, recebiam as informações de que aquele povo receberia em seu seio quem? Um homem que viria trazer a liberdade para aquele povo. Mas, como o povo judeu, um povo que Jesus nasceu entre eles porque era o único povo monoteísta, que acreditava nesse Deus único, então que seria capaz de receber essa mensagem de Deus amoroso, essa mensagem dos ensinamentos das leis divinas. Mas era um povo que tinha a característica do orgulho muito grande e que, mesmo passando por tantos séculos de períodos de escravidão, ele ainda não tinha aplacado, não é, todo esse sentimento de orgulho de raça e acabava achando, não é, mesmo que as escrituras indicassem outras coisas, que o Messias seria o libertador. Mas que tipo de liberdade? A liberdade política, a liberdade física. Então, veja, Jesus nasceu num momento em que toda aquela região era dominada pelos romanos. Só que Roma permitia que os seus governados continuassem tendo a liberdade religiosa. Então, os sacerdotes mandavam ali, mas tinham o que? Acordos com
o governo romano. Então, era aquele acordo ali, né, entre cavalheiros, recebendo também, né, a corrupção que já existia. Enfim, eles queriam, então, destruir Jesus, porque essa mensagem era contra aquilo que eles achavam, porque eles se acreditavam superiores como sacerdotes e merecedores de todas as regalias, e Jesus vinha dizer que todos eram iguais. E para eles isso era contrário ao que eles acreditavam, né? Ou seja, eles estavam também mudando a compreensão do que estava escrito ali na Torá. Enfim, o nascimento de Jesus aconteceu de acordo com todas as previsões que estavam ali, que estão ali escritas no Antigo Testamento, né? Que o Antigo Testamento é a Torá dos judeus. Bem, então Jesus passou por tudo isso, eles não foi aceito, mas os judeus, os judeus não poderiam, né? Não tinham a pena de morte. Então eles fizeram algo que, tramando tudo, que a próprio Pilatos fosse decretar a morte de Jesus. Então todos nós conhecemos todo esse processo do julgamento de Jesus, que Jesus, então, percorreu toda aquela via que é considerada hoje a via sacra, aquele caminho até o Gólgota, e foi, então, crucificado. Veja, e ali estamos no momento onde Jesus foi erguido, onde a cruz de Jesus foi erguida. Jesus, ele nasceu, teve um corpo como todos nós. Então, Jesus, ele não foi isento de nenhuma dor, né? Jesus realmente sentiu na carne os açoites, a perfuração daqueles cravos, todo o processo que acontece no corpo com a crucificação. Então, Jesus estava já exausto, porque havia passado, né, aqueles dias ali sendo interrogado, sem alimento, sem água, sem descanso, cansado, imagina envolto naquelas vibrações tão negativas. Então, Jesus estava esgotado. E ali, quando no alto da cruz, Jesus olhou para a multidão e sentiu uma tristeza muito grande. Na verdade, os espíritos dizem que a dor de Jesus era mais espiritual do que a dor física. Porque ele via ali naquele povo que estava lá presenciando aquele momento de crucificação, muitos daqueles que dias antes recebeu Jesus entrando na cidade num burrico com aqueles ramos e louvores, aplaudindo Jesus, acolhendo Jesus, e agora ali estavam gritando injúrias, ofensas, insultos para Jesus. A cabeça de Jesus doía, ele já não sentia mais as mãos, os pés, mal suportava o peso do corpo, a respiração dele era pesada, era difícil, mas ele queria, sim, não ter nenhum privilégio, passar por aquilo todo com lucidez, para mesmo diante de um momento tão doloroso e difícil, dar mais uma lição para aqueles que estavam ali, para a humanidade. E Jesus, quando estava lá, olhou para os lados, esperando encontrar algum amigo, e teve saudade dos apóstolos. Conhecia cada um deles. Amava cada um com seus defeitos, com suas dificuldades. Aqueles homens que ainda eram fracos na vontade, como todos nós. Mas Jesus sabia do valor de cada um deles. E que chegaria um momento onde cada um daria o testemunho da sua fé. E Jesus particularmente pensou em Judas. E naquele momento Jesus chorou. E em pensamento, Jesus, que tinha essa percepção, já sabia que Judas havia se suicidado. E envolveu Judas numa vibração de muita compaixão. E enquanto Jesus olhava e pensava, o povo gritava: salvam tantos,
Por que não salva a si mesmo, se é realmente o Filho de Deus? Dizem, não é, que Jesus, entre ali os dois ladrões, um deles também dizia: você não é o Cristo, o Filho de Deus? Não disse que destruiria o templo e poderia reerguê-lo? Então, se é tão poderoso, por que não se salva e salva nós também? Falam ainda que nesse momento, o outro ladrão que estava ao lado de Jesus, Dimas, chamou a atenção do seu companheiro. Por que você blasfema? Nós fomos condenados com justiça. Somos ladrões, cometemos muitos erros. Mas, ao que eu sei, este homem é um inocente. Não cometeu mal nenhum. E, voltando-se para Jesus, pediu: Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu te peço, lembra-se de mim quando estiver no teu reino de glória. Nesse momento, onde Dimas se arrepende sinceramente da sua vida de erros, Jesus, sentindo essa disposição em se modificar, disse a ele: em verdade vos digo que um dia estará comigo no reino dos céus. Ele iria passar por todas o processo de aprendizado, como todos nós, resgates, retornaria à terra, mas esse tinha dado o primeiro passo para a sua regeneração. E, com certeza, um dia ele estaria num lugar melhor, como Jesus disse. E longas horas se passaram desde o início de todo aquele suplício. Já os ladrões ao lado de Jesus pareciam inconscientes, mas Jesus, apesar do esgotamento físico, continuava lúcido. Vez ou outra, ele conseguia, não é, ver aquela claridade ao seu redor, que era aquela pleiade de espíritos que o envolvia em bálsamos reconfortantes, mas respeitando o livre-arbítrio, respeitando aquele momento e a vontade de Jesus, eles deixavam, então, com que tudo corresse de acordo com a natureza. Apesar de que, claro, esses bálsamos envolviam Jesus e a morte na crucificação levava muitas e muitas horas. Mas Jesus, pela própria condição de sensibilidade, por isso todo, ele acabou expirando em muito menos tempo que os outros. Então, Jesus estava amparado, não é? Por todos esses benfeitores amigos. E ele, Jesus, então, resistia firmemente a esse propósito de exemplificar o perdão dos homens através da fé. E por isso Jesus fechava os olhos no cansaço, mas abria sempre os seus olhos e olhava ao redor aquela multidão. E num desses olhares ele identificou a presença de João, aquele espírito que tanto amava Jesus, de Maria, sua mãe, de outras tantos que seguiam Jesus. Seus olhares se cruzaram e Jesus ainda assim encontrou forças para falar uma palavra de bom ânimo para sua mãe. Mulher, não chore por mim, eis aí teu filho. E olhando para João, disse: filho, eis aí tua mãe, cuide dela por mim. Naquela época, uma mulher viúva não tinha recursos para a subsistência, então Jesus pediu que João não a desamparasse. E foi isso que aconteceu. João cuidou de Maria até o fim dos seus dias ali em Éfeso, já falamos sobre isso. E as horas foram passando, ali era uma região extremamente quente, já passava do meio-dia, o sol estava insuportável, o que intensificava mais o sofrimento daqueles crucificados. Aquele corpo torturado, aquelas dores insuportáveis. E Jesus estava ali naqueles momentos onde ele fechava os olhos, quando ele percebeu, no meio daquela multidão de espíritos que estavam ali, espíritos de luz, sim, que davam sustentação, mas muitos espíritos ainda infelizes, que se compraziam no mal, que não queriam a vitória de Jesus e que também influenciavam aquela turba que se comprazia naqueles sentimentos tão inferiores. Jesus vê se destacar daquela turba uma figura já conhecida de Jesus e que apareceu relatada nos evangelhos quando diziam:
sou uma legião, aquele que diziam, que nós estudamos, que aquele espírito que falava que tentou Jesus no deserto. Então, esse mesmo espírito, que era um líder, não é, de uma comunidade ainda trevosa, aparece na frente de Jesus e olha para Jesus com aquele olhar vencedor. E diz aí para ele: eu não disse que isso ia te acontecer, mas você preferiu não me ouvir. Esse povo é ignorante, é ingrato, não merece, jamais vai entender a dimensão do sacrifício que você fez por eles. Veja, são os mesmos que há dias atrás te aplaudiam e agora aqui estão te zombando. São os mesmos que pediram a libertação de Barrabás e a sua morte. Você compreende o que está acontecendo? E eu te digo mais, vejam a arrogância desse espírito, achando que ele era, né, superior, então, a Jesus. No futuro, as suas palavras serão deturpadas. Muitos crimes, muitas barbaridades terríveis serão cometidas em teu nome. E Jesus já tinha falado tudo isso, não é? O ser humano é fraco, o ser humano é ingrato, não merece o seu sacrifício. Jesus, confia em mim e eu te darei o que você quiser. Ainda não é tarde. Eu tenho poder para te descer dessa cruz. E aí o povo vai te aclamar. Se você prometer me adorar, eu o conduzirei vitorioso e as nações te reconhecerão. Mas para isso eu peço uma coisa. Esqueça esse seu pai. Blasfeme. Manifeste a sua revolta, porque ele te abandonou nesse momento. Onde ele está que não te liberta? Vamos, Jesus. Este povo não te merece. Clame em voz alta que você tem o direito de se salvar. Maldiga este povo ignorante. E assim, com todo aquele ar de arrogância, falava. E Jesus ouvia em silêncio aquelas propostas daquele espírito, também filho de Deus, tão equivocado em seu posicionamento. Os olhos de Jesus, cansados, se abriram e se voltaram para aquela multidão que continuava enlouquecida. E Jesus conseguiu ver que, apesar de muitos ali agitadores, viam pessoas que realmente o amavam, que estavam sofrendo por ele e que tinham compreendido a sua mensagem. Ouvindo aquelas ofensas, aquelas palavras indignas, sentiu piedade daqueles homens. Olhou aqueles soldados que cumpriam a sua obrigação e ficou penalizado por aqueles carrascos. E Jesus, enquanto olhava aquela multidão, o Espírito continuava a dizer: vamos, maldiga esse povo, blasfeme contra eles, pois ninguém merece a sua consideração nem o seu respeito. E enquanto acontecia esse diálogo, a turba insuflada por aqueles que acompanhavam esse espírito ainda tão infeliz, diziam: desce da cruz, ó filho de Deus, chama seu pai, cadê ele que te deixou levar ao suplício? E outro dizia: ei, guarda meu lugar aí no reino de Deus, não é para lá que você está indo? E o outro falava: para onde fugiram as tuas legiões de anjos? Você não é o rei dos judeus? Por que não se salva dessa cruz? Salve-se! E aí nós vamos acreditar que você é realmente o Messias. Quanta ignorância! E enquanto riam, fazendo gestos de deboche, e aquele outro espírito desafiando Jesus, Jesus pousa o seu olhar compassivo, resignado, sem ressentimento, naqueles espíritos desencarnados, naqueles homens ali, naqueles soldados, e projeta uma vibração do mais puro amor. Imaginem o olhar repleto de magnetismo de Jesus. Aquele olhar
que para uns era como uma chicotada, que se sentiam ser desnudos. Aquele olhar, acolhendo, abraçando, num brilho majestoso, envolvendo aqueles seres tenebrosos, como se fosse um bálsamo, um banho purificador. Aquele olhar de Jesus funcionou como uma transfusão de luz e de amor, que Jesus endereçou aos seus próprios algozes. E no momento que aquelas pessoas receberam aquele olhar de Jesus, muitos foram tocados de um choque tão grande que se calaram. Uns saíram envergonhados, outros tiveram remorso. E naquele momento abriram seu coração para o entendimento da mensagem de Jesus. E Jesus, tomado então por aquele sentimento de intensa compaixão, levantou os olhos e conseguiu reunir todas as suas forças e com aquela voz quase morrendo, porque a voz já não saía mais por conta da dificuldade da respiração, Jesus olha para aqueles homens, para aqueles espíritos, e aquele espírito que se dirigia especialmente a ele, e diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. No momento em que aquele espírito também tinha ouvido aquilo, mas ouve aquela palavra, aquela exortação de perdão, inconformado por ouvir tudo aquilo, dá um grito medonho, desaparece na escuridão, levando aqueles que estavam com ele. Jesus sentia muita sede e, com a voz ainda fraca, pega um pouco de água. E aquele soldado, que não tinha sido tocado em seu coração, embebeu vinagre, não é, num tecido e coloca vinagre na boca de Jesus. E nesse momento, Jesus balbucia: Eli, Eli, que significava Senhor, Senhor. Mas como a voz era baixa, alguns pensaram ouvir Jesus chamar por Elias e disseram: deixa ele ter mais sede para ver se Elias vem tirá-lo daí. Depois de um tempo, Jesus então falou: Senhor, falou para si mesmo: Senhor, está tudo consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Pendeu a sua cabeça e Jesus deu o último suspiro. Já era o início da tarde e naquele momento dizem, né, as escrituras e os espíritos, que um tremor assustador percorreu toda a região. Raios, relâmpagos, trovões, uma rajada de vento forte balançava as cruzes que pareciam cair. Desgalhava árvores, o céu escureceu e uma tempestade horrorosa como jamais vista se estendeu pela cidade, abrindo sulcos na terra, destelhando tudo, rompendo diques, transbordando lagos. E um dos soldados, quando viu aquele fenômeno todo, assustado, disse: verdadeiramente este homem é um santo. E toda a multidão saiu correndo. Naquele instante, Jesus foi envolvido em intensa luminosidade por aquela pleiade de espíritos de luz que durante todo o tempo de Jesus na Terra estiveram assessorando e fortalecendo o Mestre. Envolveram nessas energias balsâmicas, e Jesus, assim que sai do seu corpo, recebe aquela carga benéfica e diz a todos que ele precisaria cumprir ainda o final de sua missão aqui na Terra. E foi quando Jesus, no último ato de supremo sacrifício, desce até as profundezas espirituais do planeta
onde o espírito de Judas sofria a culpa de ter entregado Jesus aos seus algozes, estava. E foi aí que, com todo o amor, Jesus resgatou aquele discípulo equivocado daquela região de dor e de sofrimento, para que ele pudesse, nas próximas vindas na terra, resgatar, né, aquele ato que ele cometeu, não acreditando que Jesus seria morto, mas acreditando que a mensagem de Jesus só poderia triunfar no mundo se viesse através da política, se viesse através de pessoas influentes. E achava ainda na sua ingenuidade que no momento em que Jesus fosse colocado à prova, demonstraria realmente todo o seu poder. Então, nessa época que comemoramos e lembramos desses momentos tão dolorosos, vamos nos lembrar do quanto Jesus nos ama, de tudo aquilo que ele prometeu, de que permaneceria ao nosso lado, dessa mensagem de amor profundo e de perdão que Jesus nos deu, de não julgamento. Que nós possamos refletir nesse comportamento de Jesus, que se não tivesse tido um corpo como o nosso, não teria sofrido as mesmas circunstâncias, e que exemplo ele diria para nós? Faça, se eu não estou sofrendo nada. Jesus conhece cada um de nós, conhece as nossas dificuldades, mas conhece o potencial que cada um tem. E hoje, nós que estamos aqui, reunidos em seu nome, buscando compreender os seus ensinamentos, buscando vivenciar a sua mensagem, que nesta oportunidade nós resolvemos acreditar em Jesus e abraçar em Jesus. Com toda a certeza, temos também essa pleiade de espíritos do bem nos incentivando a melhorar, nos incentivando a superar as nossas deficiências, a passar por todos esses momentos difíceis que acontecem porque foram causados por nós mesmos. Imaginemos todas as dificuldades que Judas passou nas outras existências para se reabilitar com as leis divinas. Imaginemos as dificuldades que todos aqueles que contribuíram para a prisão de Jesus, aqueles soldados que, mesmo cumprindo ordens, se compraziam em fazer o mal, quanto tiveram que passar de sofrimento para se reajustar com as leis. E assim somos nós. Por isso, as situações difíceis, todas têm uma explicação nas leis divinas, explicações que provavelmente hoje nós não tenhamos, mas tenhamos a certeza absoluta de que, se Deus é justo, Deus é Pai, ele não permite o nosso sofrimento em vão. O nosso sofrimento é para nos dar uma nova maneira de ver a vida. Então vamos refletindo, não é, nesse amor na nossa vida, na condição que Deus nos dá de nos reabilitarmos com as suas leis, enxergando as dificuldades como oportunidades de crescimento e rogando a Deus que nos fortaleça para que nos momentos onde nós sentirmos esmorecer, que nós recebamos de Jesus a força para levantarmos e continuarmos em frente. E assim, meus queridos, nós vamos partindo, então, para as nossas vibrações, esse momento onde nós podemos ser úteis, onde nós podemos ajudar com o nosso amor. E assim, nós vamos sentindo que a nossa vontade vai direcionando esse nosso sentimento. E nós vamos vibrando com toda a nossa força, com toda a nossa alma, por todos aqueles que se encontram em dificuldades, por todos aqueles, Senhor, que passam por momentos tão difíceis e não te conhecem, por todos aqueles que têm seus corações tão oprimidos, tão entristecidos, que estão a ponto de quererem tirar a própria vida. Vamos vibrando coragem, força, esperança, lucidez a todas essas pessoas. Vamos vibrando saúde,
a todos os doentes, para que eles sintam o bálsamo aliviando o seu corpo e seus corações. Que eles tenham bom ânimo, esperança, coragem e fé de passar por essas dificuldades, por essas provas ou resgates. Vibremos por todos aqueles que estão retornando à pátria espiritual, para que sejam acolhidos pelos braços de Jesus, para que aceitem o seu retorno à pátria espiritual e sejam amparados. Vibrando naqueles corações dos entes queridos que ficaram aqui, Senhor, que a fé possa ser o bálsamo da aceitação, para que essas pessoas consigam, Jesus, compreender essa separação, esse momento tão difícil. Vamos vibrando para que todos os governos possam se unir, para que haja entendimento entre a humanidade, respeito, união, fraternidade, vibrando para que o nosso país possa ser dirigido com dignidade, com honestidade, com ética. Vamos vibrar por todas as pessoas equivocadas que se comprazem no mal, por aquelas, Senhor, que ainda têm o prazer de fazer intrigas, de fazer falsas notícias, lucidez para essas pessoas, que antes de fazer o mal ao próximo, estão fazendo mal para elas mesmas. Vamos levando a nossa vibração de luz, de fortalecimento aos trabalhadores do bem, acolhendo com muito carinho a velhice desamparada, os abandonados, para que eles encontrem pessoas que os amem, que os levem um alívio, vibrando por todos os necessitados da terra, para que mãos amigas cheguem até eles, levando aquilo que eles necessitam. Vamos vibrando para que todas as pessoas que ainda se comprazem nos vícios, seja da gula, seja da maledicência, do álcool, do tabaco, das drogas, das medicações, possam encontrar força para se libertarem e consciência daquilo que estão fazendo. Vibremos pelos nossos lares, que nós possamos ter muita luz, que as nossas famílias sejam envoltas em vibrações de amor, de equilíbrio, de bom ânimo e de fé. E assim, nesse momento, nós vamos, com os nossos corações serenos, com o nosso pensamento elevado, unidos a Deus e a Jesus, nos preparando para recebermos o passe pelos benfeitores responsáveis por esta assistência. Vamos lembrando que o passe é uma transfusão de energias que nós recebemos dessa equipe espiritual amiga, que nos traz essas energias para nos restabelecer no físico, na mente e no espírito. Essas energias que serão derramadas sobre cada um de nós também estão sendo direcionadas para a água que nós colocamos para ser fluidificada. Fluidificar é colocar naquela água os fluidos salutares, essa água que absorve essas energias e se transforma no remédio necessário para cada um de nós. Vamos abrindo os corações confiantes em toda essa ajuda que nós estamos recebendo. Deus, nosso Pai de amor, conhece o que passa no fundo do nosso coração, as nossas dúvidas, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas inquietações. Vamos confiando nessa ajuda, confiando em Deus, nesses benfeitores amigos. Vamos acreditando de que todos esses momentos difíceis irão passar, de que nenhuma dor é para sempre, de que Deus sempre nos dá um novo amanhecer, onde sempre é possível recomeçar, onde é sempre possível nós nos libertarmos dos nossos erros, dos nossos enganos, porque Deus não julga, o Pai não julga, Jesus não julga.
e se alegra quando nós reconhecemos os nossos erros e estamos dispostos a reiniciar a trajetória. Sejamos atentos aos novos caminhos, às novas oportunidades que Deus nos oferece. E assim, sentindo esse amparo de Deus, sentindo o amparo de Jesus que vem até nós através dos seus mensageiros, que derramam sobre cada um de nós fluidos salutares e benéficos, que nos proporcionam serenidade e paz. Essas energias são como uma chuva de pétalas coloridas, brilhantes, que se derramam do alto e vão tocando todo o nosso corpo, se transformando em energias que são absorvidas pelas nossas células do corpo físico e do corpo espiritual. Essas luzes multicores, cada uma com suas funções, vão renovando as nossas células, reequilibrando o nosso corpo físico, mental e espiritual. Essas energias nos envolvem formando uma cúpula de luz. Uma cúpula de paz que se espalha também para o nosso lar, irradiando para os nossos familiares. E assim que nesses momentos finais, nós agradecemos a Deus as bênçãos que recebemos nesse encontro. Que a alegria, a coragem, o bom ânimo e a fé se renovem em nossos corações e que a chama da esperança possa estar dentro de nós e que possamos confiar sempre em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus.